Deixa eu orar com vocês primeiro. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Continuamos e pedimos que o Senhor tome os ares espirituais que estão aqui, em volta deste lugar, em nome do Senhor Jesus. Que o Teu Evangelho, meu Deus, seja compreendido segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, declaramos o Teu senhorio sobre este tempo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu queria que, se possível, você passasse para mim aquele vídeo da nossa Bíblia de Natal. Coloque lá, por favor. Vocês têm aí com vocês? Se puder, eu... Malaquias 1,6 fala o seguinte: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, Malaquias 1,6 fala o seguinte: só estou o com imagem filho lá. honra o seu pai, Foi. Ok. Obrigado. e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunto o Senhor dos exércitos a vocês. Hoje você vai fazer como Pedro. Vai lançar o teu pedido embaixo da palavra de Deus. Coloque o teu pedido embaixo da palavra. A palavra é Jesus. Ele é a palavra antes divina ao mundo como carne. Ele já existia. Ele teve poder para fazer todas as coisas. Tem para poder para te abençoar. Muito. Para te dar uma grande pescaria. Pedro fez uma grande pescaria. Talvez você fale assim: meu pedido é a restauração da minha família. O meu pedido é para a minha saúde. O meu pedido é para as minhas finanças. Talvez já tenha desistido. Mas eu quero que você traga esse pedido embaixo da palavra de Deus, como você nunca levou um pedido antes. Que você venha para cá como Pedro: eu vou levar porque é a palavra de Deus. Olá, gente. Neste tempo em que nós fizemos este vídeo, foi uma época que todos nós conhecemos, que é o Natal. Final de ano, nós entendemos de Deus e colocamos a nossa Bíblia de Natal. É uma festa, mas festas são comemoradas agora ou sempre foram? Eu quero trazer um exemplo de um povo monoteísta. Quem são os monoteístas? São aqueles que, como nós, cristãos, cremos num único Deus. E só tem uma nação na terra que crê num único Deus. São os judeus. Então, o povo judeu crê somente em Deus, né? Em um único Deus. O Deus, eles creem até o Velho Testamento ali. Eles aguardam ainda a vinda do Messias. Nós, cristãos, cremos que o Messias já veio, já ressuscitou e estamos aguardando agora a segunda vinda de Cristo. Poxa, mas como nós sabemos disso? Porque nós cristãos, que também cremos no mesmo Deus que os judeus, entendemos a Bíblia Sagrada como um todo, Antigo e Novo Testamento, ou Velho e Novo Testamento. Então aqui nos relata lá, nós estamos hoje no dia 24 de outubro, 25 hoje já? 25 de outubro de 2024. Se você pegar um documento, somente os documentos antigos, você vai encontrar que estaria registrado que estaríamos no dia 25 de outubro do ano do nascimento de Jesus Cristo. Então, estes 2024 anos são contados da data do nascimento do Senhor Jesus. Alguns não creem como Senhor, nós declaramos como Senhor, mas o calendário mudou. Só não mudou para os judeus que ainda estão lá no Velho Testamento, mas ainda crendo no novo Deus. Então, esta palavra, esta vinda de Jesus mudou o calendário. Nós recomeçamos a contar a partir do nascimento dele. Você vê que data importantíssima que foi a vinda de Jesus Cristo. Mudou o calendário mundial, né? Nós contamos assim hoje. Então, quando nós, ano passado, retrasado foi a casa do Marlon, resolveu honrar a palavra de Deus,
porque nós não saberíamos destes fatos, desses relatos, não fosse o que está na Bíblia Sagrada. Ela mudou, não só o calendário, mas mudou a minha vida. A minha, a sua. Aqui é que nós temos a esperança de uma vida eterna. Por que é que nós entregamos a nossa vida para Jesus? Porque está escrito na palavra de Deus que aquele que entrega, confessa ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, será salvo. Ele passa de criatura para filho de Deus. Por que nós nos batizamos? Porque está na Bíblia. Por que nós cremos numa vida eterna? Digamos, eu perdi, a minha esposa partiu, o termo perdeu não está correto. Alguém falou, perdeu? Eu falei, mas eu sei onde ela está, então não está perdida. Então minha esposa faleceu, partiu com Jesus, Jesus a levou agora em junho, dia 12 de junho. Mas a esperança de que ela está com Jesus, de que ela entregou a vida para Jesus, de que ela está protegida, guardada, está sendo cuidada como eu e nenhuma das filhas poderia fazer, traz consolo, traz paz em nosso coração. Então, só aqueles que entregaram sua vida para Jesus e creem neste Deus, é que tem essa paz. Puxa, os nossos partem, nós sabemos onde eles estão. E sabemos também que se nós estivermos no caminho de Jesus, nós encontraremos eles um dia. Então, tudo isso está na Bíblia. A Bíblia tem a ver com o que acontece em nosso presente, nosso passado, os dias que se seguem estão na mão de Deus. Nós entregamos a nossa família, os nossos filhos e a nossa alma, que é eterna, para o Senhor Jesus. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta, de comportamento. Alguns chamam ela de manual de vida. Ela tem uma suma importância na nossa vida. Aí nós honramos o ano passado e retrasado, neste dia de festa, que é o Natal. O povo judeu, lá no Velho Testamento, eles comemoravam e comemoram várias festas. Eu vou citar aqui 3 festas que eles comemoravam e tem uma relação com alguns fatos, com o que nós vemos na Bíblia nos dias de hoje. Eu quero citar para vocês, não sei se já subiu lá para o pessoal da transmissão, eu não vou citar todos os versículos, são muitos versículos, vou dar uma introdução para vocês. Se você procurar lá as festas judaicas, procure as 3 principais festas judaicas que você vai encontrar, essas que eu estou colocando aqui. Batendo no Google, lá você vai encontrar bastante coisa. Por favor, coloque lá assim, Êxodo 23, 14, que dá uma síntese assim. 3 vezes por ano você me celebrará uma festa. Então, eles celebravam para quem a festa? Para Deus. Ali é Deus falando com eles. 3 vezes por ano vocês me celebrarão uma festa. Então, essas festas para toda a comunidade eram celebradas para Deus. Aí cada uma dessas festas tinha a ver com algo que acontecia na vida deles. A primeira delas, as 3 principais festas judaicas, não sei se esse texto está lá, para vocês lá, vocês podem passar. As 3 principais festas judaicas são a Páscoa. A Esther digitou para mim aqui, eu tentei mandar para vocês lá, não sei se chegou. Dá uma olhadinha lá, se chegou na... É um texto, se puder passar, o pessoal vai lendo e vai acompanhando, memoriza melhor. Senão eu vou estar falando aqui. As 3 principais festas judaicas são a Páscoa, a festa das colheitas ou das semanas, também conhecida como Pentecostes, e a festa dos tabernáculos ou cabanas. Diga assim, são 3 festas judaicas. Páscoa, festa da colheita e festa das cabanas. Essas são as principais festas que eles têm. A Páscoa, eles celebram a Páscoa comemorando a saída do povo do Egito. Eles ficaram 400 anos cativos, prisioneiros, escravos dos egípcios. E a Bíblia fala assim que com mão forte eles foram liberados. Então, naquele dia que vieram 10 pragas para o Egito, a última delas, eles tinham que pegar o sangue de um cordeiro e colocar aquele sangue nos umbrais, nos caixilhos da porta, nos umbrais da porta. Aí viria um anjo e mataria todo primogênito
daquela nação que não tivesse com o sangue do cordeiro na porta. Então, o sangue do cordeiro veio. Na casa dos hebreus, o primogênito não morreu. Mas na casa dos egípcios, que não quiseram libertar o povo para adorar a Deus, morreu todos os primogênitos. Então o povo judeu comemora a Páscoa, lembrando que eles não perderam os primogênitos. Deus os protegeu, o sangue do cordeiro os protegeu. Hoje, qual é o sangue do cordeiro que nos protege? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Esse é o sangue que nos protege. Então, quando nós lembramos de que o sangue nos protege, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. É o cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado. Nós estamos também como povo judeu escravos, dominados nas mãos do inferno. Não tínhamos como nos defender, mas o Senhor Jesus pagou por mim e por você um preço que nós não podemos pagar, que é um sangue imaculado, o sangue de um justo. Então o povo hebreu está comemorando a libertação deles lá do cativeiro do Egito, que se deu há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, e nós comemoramos a libertação nossa das mãos do inferno, das cadeias dos demônios. Não há sentença sobre nós mais. Aqueles que entregam uma vida para Jesus, confessam Ele como Senhor das suas vidas, o sangue de Jesus nos cobre, nos purifica. É Ele que nos justifica. Aí nós passamos, Deus nos olha, sabe que o Jó é falho, é pecador, ainda que se arrependa, mas não é justo. Mas Ele me vê através do sangue do justo Jesus. Nós somos purificados. Então, nós temos motivos para comemorar, muito mais até do que o judeu, porque nós cremos numa eternidade, no Messias que já veio. E eles comemoram isso há milhares de anos, desde o tempo do Egito. Estão lá comemorando ainda hoje, fiéis, lembrando que Deus os livrou da escravidão. E Deus livrou a mim e a você também. Nós não estamos sentenciados à morte eterna mais. Que se morrêssemos sem Jesus, partíssemos sem Jesus, haveria uma condenação eterna. Mas Deus deu o Filho dele para que eu e você não tivéssemos essa condenação eterna. Nós hoje somos acolhidos no seio do Pai, né, abraçados pelo Pai e protegidos por Ele. E se partirmos, eu e você, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus, tem a vida eterna. Eu estou lá no caminho, sei onde está minha esposa, se eu continuo com Jesus, eu vou continuar até a eternidade, eu vou encontrar ela um dia. Essa é a esperança, essa é a diferença entre alguém que morre com e sem Jesus. Quem morre com Jesus sabe para onde vai, e a família que está com ele sabe para onde ele foi. Isso nos traz uma esperança, uma paz que ninguém tem. Outra festa que eles tinham era a festa das cabanas. Depois que eles saíram do Egito, eles caminharam por 40 anos no deserto. E eles montavam as cabanas deles. Ora aqui, andavam mais um tanto, ficavam meses, um tempo lá, anos, e foram andando até chegar na terra prometida. Eles ficaram por 40 anos, uma geração que acima dos 20 anos, morreu toda no deserto, porque elas se rebelaram contra Deus, não confiaram em Deus, murmuraram, reclamaram, né, não queriam submeter à vontade de Deus e foram morrendo no caminho. Só os abaixo de 21 anos é que entraram na terra prometida. Mas durante 40 anos, eles caminharam sendo sustentados por Deus no deserto. Você já passou por algum deserto na tua vida? Já passou? Momentos difíceis? E você pode olhar para trás e falar assim: Deus me sustentou naquele tempo. Quem sabe você até esteja passando por um deserto agora e Deus está te sustentando lá. Poxa, é impossível. Eu estou no deserto ainda. Deixei minha esposa que estava há 40 anos comigo, mas quem está me sustentando? O Espírito Santo está me sustentando. Como é que eu tenho força? Todos os cultos estive aqui com vocês. Deus tem me sustentado, né? Porque por causa desta relação nossa com Deus, Deus nos sustenta no deserto. Eu já tive dificuldade financeira, você também com certeza já teve, né? De saúde, de relacionamento,
Tantos desertos nós passamos em nossa vida, e quando você olha para trás, para aqueles que caminham com Jesus, você fala assim, puxa, Deus estava comigo naquele deserto. Era um momento tão difícil. Hoje nós escutamos testemunhos. Semana passada nós escutamos testemunhos. Na semana que vem, pessoas virão contar que Deus estava com eles em momentos difíceis. Então o povo lembra, o povo judeu, isso até hoje, eles continuam fazendo a festa das cabanas. Eles montam cabanas lá por 7 dias e dormem naquelas cabanas e comem, né? Eles têm para comer, e alguns passam dias e dormem lá, e eles reproduzem o que acontecia com eles lá no tempo do deserto, para lembrarem que Deus sustenta eles em qualquer circunstância. Eles lembram assim, se Deus sustentou os nossos antepassados por 40 anos no deserto, Ele vai nos sustentar nesse momento. E eles lembram, todo ano eles comemoram a festa das cabanas, e eles com tudo que têm, montam a cabana e vão lá para dentro. Sabe o que Deus quer de nós, gente? Quer que nós nos lembremos sempre que Ele nos sustenta até mesmo no deserto. Que não tem impossível para Deus. Não importa o que você esteja passando. Se você confiar em Deus, Deus passará com você nesse deserto e vai te sustentar. E você sairá de lá crendo num Deus do impossível. A terceira festa que eles comemoravam era a festa das colheitas. Na festa das colheitas, eles, já está dizendo o nome, né? Era uma festa de gratidão. Eles iam lá, levavam os seus frutos da colheita, inclusive falava assim, ó, ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Então, todo mundo ia lá, pegava a sua primícia, um tanto da sua colheita, e levava, era um deslocamento, porque havia lá, eles moravam em, digamos, 12 tribos, e lá numa das tribos estava lá o templo. Iam todos eles até o templo. As mulheres que podiam ir com as crianças iam, as que não ficavam, os homens obrigatoriamente tinham que ir. Jesus, inclusive, você vai encontrar um relato que Jesus foi numa das festas. Aquela festa que Jesus foi, era uma Páscoa, eles estavam comemorando a libertação lá atrás. Quando o povo foi liberto do Egito. Então, foi lá o José, a Maria, e levou Jesus junto, para desde cedo, Jesus saber, os filhos saberem, que um dia eles foram escravos, que Deus os libertou. Nós não podemos esquecer nunca quem nos libertou. Então, as festas dos judeus tinham um propósito. E o propósito de Deus era guardar na memória deles e das gerações deles o que Deus fez na vida deles nas mais diferentes épocas da vida deles. Um momento eles estavam escravos, Deus os libertou do cativeiro. Outro momento eles estavam no deserto, Deus os sustentou no deserto. E quando eles colhiam os frutos deles e levavam para Deus, eles lembravam que Deus abençoava tudo aquilo que eles faziam. Eles eram um povo próspero? Eles eram? Não, eles são prósperos até hoje. Eles são uma potência até hoje. Ocorre que nós, que somos cristãos, vamos perdendo as memórias do que Deus faz em nossas vidas. Vamos esquecendo. Nós vamos entrando na mídia, no coletivo, na propaganda, vamos nos dispersando e vamos esquecendo aquilo que Deus faz. O que é que nós comemoramos no Natal? Alguém sabe dizer aqui? Qual é a comemoração do Natal? E o que é que nós vemos no Natal que reporta? Me responda. Que reporta a pessoa de Jesus. Lá no Natal, quando eles comemoravam a Páscoa, quando eles saíram lá do Egito, Deus falou assim, eu quero que vocês façam pão sem fermento, porque quando o anjo vier e matar os primogênitos dos egípcios, essa era a 10ª praga, eles vão pedir para que vocês saiam daqui, vocês façam pão sem fermento, para que não estrague. Eles vão pedir para você, eles vão mandar o escravo embora. Então eles fizeram um pão sem fermento. Quando o povo judeu hoje comemora a Páscoa, eles fazem um tipo de pão que não leva fermento. Aí eles lembram, para lembrar da Páscoa. Quando eles querem lembrar das cabanas, hoje eles constroem uma cabana e vão lá para dentro da cabana. Das colheitas eles vão levar o resultado do que eles têm lá. E nós cristãos fazemos o quê? Quando comemoramos o nascimento do Senhor Jesus.
O que nós fazemos que reporta a pessoa do Senhor Jesus? O que nós temos ensinado para os nossos filhos, para as nossas famílias? Nós somos alvo de um marketing muito bem sucedido mundialmente, que nos fez esquecer, nós cristãos, que naquele dia, nós estamos comemorando uma data que há 2024 anos atrás, veio o Salvador da humanidade, nasceu. Que deu a oportunidade de eu me reconciliar com Deus. Nós somos reconciliados com Deus através do Senhor Jesus. Não está nada errado nós usarmos uma marca, tomarmos isso ou aquilo. Não. O erro não está nessas coisas. O erro é nós não darmos a ênfase, a glória para o Senhor Jesus nessa data. Nós esquecemos. Nós podemos ter os nossos adereços, nossos enfeites, não tem nada, cada um dos nossos costumes. Não é o que fazemos, mas principalmente o que nós deixamos de fazer. Nós, ainda mais nos dias de hoje, onde o celular e os tablets estão em voga, né? Que vai chegar uma hora, gente, que as nossas gerações não vão saber o que é Bíblia. Sabe, você falar para os filhos, o que é Bíblia? Isso não vem Bíblia mais. Vai se dissipando da memória coletiva, sabe? Nós nem honramos no dia, ou se o fazemos de uma forma muito sutil e breve, para não sermos indelicados e não ofendermos ninguém, né? Nós nos preocupamos tanto em ser polidos, educados. Estou procurando a palavra aqui, não estou achando. Que nós não honramos o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós. Não damos a devida honra nesse dia. Talvez até honremos o ano inteiro, trabalhamos no ministério, nos envolvemos com tantas situações, falemos nossa casa, mas nós perdemos a grande oportunidade de dizer o que significa o Natal. O que foi criado o Natal, por que os cristãos criaram o Natal um dia. Na história isso foi se dissipando, e empresas com marketing muito bem sucedido conseguiram entrar nessa memória coletiva e transmitir uma outra ideia que nos dissipou da ideia do nascimento do Senhor Jesus. A Bíblia fala em Isaías quem nasceria anos depois. Está lá em Isaías. Acho que 9, mandei para você por último lá. Olha lá. Olha, isso aqui foi centenas de anos antes de Jesus nasceu, o profeta Isaías. O livro de Isaías é quase que uma síntese da Bíblia. Ele fala da Bíblia como um todo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado do quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. De quem ele está falando? É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Que não foi uma criança qualquer que nasceu. Que esta criança que nasceu se tornou homem. Morreu numa cruz, ressuscitou. E tem toda a autoridade nos céus e na terra hoje. Hoje, ele é meu e seu advogado. Um dia será juiz. Hoje nós temos a oportunidade de fazermos o que quisermos com as nossas vidas. Mas chegar um dia na eternidade que será diferente. Mas como é que você sabe disso? Está aqui. O mesmo Isaías que falou ali. Então, gente, acho que nós temos que... Eu entendo que nas nossas festas, nós temos que ser mais parecidos como os judeus.
e nos lembrar por que é que nós estamos comemorando aquela festa. O que é que Deus tem a ver com aquela festa. E darmos a devida ênfase, valorizarmos aquele momento. Então, quando aí o Marlon, que inclusive está operando essa câmera aí, a Laís e a Lili, se inspiraram. Era a tua tábua de cortar carne aquela? Era? Fala a verdade. Era, viu? Então não tinha. Então, na época lá, eu falei algo para ele na casa, fui embora, eu voltei lá, eu soube que era a tábua, agora recente, ele disfarçou bem a tábua dele, estava naquele vídeo lá. Ele disfarçou a tábua de carne dele, inclinou, ele falou assim, olha, eu quero que a Lili, que é a filhinha dele, na época não tinha o Marlinho ainda, aprendam a colocar o pedido embaixo da Bíblia. Eu cheguei na casa do Marlon lá, cheguei lá, a tábua de carne lá, inclinadinho, né, que depois eu não notei que era, porque ele botou umas luzinhas, não deu para entender que era a tábua de carne. E a Bíblia lá, e os presentinhos, né, ensinando a criança, olha, sabe o que o Marlon estava fazendo de uma forma muito didática, e ele me ensinou como aquilo? Ele estava ensinando a filhinha dele que quem trouxe os presentes para ele foi Jesus. Sabe? Ele pegou a data do Natal e ele fez como os judeus fizeram. Ele foi criativo com a tabuinha de Natal dele lá, colocou lá a Bíblia, colocou as luzinhas e estava lá. Tá bom, no ano seguinte eu fiz, não deu tempo, eu não entendi que ele tinha uma tábua do Natal. No ano seguinte a Jaque providenciou para mim uma Bíblia de acrílica, comprou aí pela internet e tal, e chegou lá em casa, e eu montei com a Regina no ano passado, era uma das Bíblias ali, que estava no ano passado. Então a primeira Bíblia que montou na tábua foi o Marlon. A segunda foi lá, e daí nós fizemos uma aqui, onde nós colocamos nossos pedidos. Aí nós pegamos uma passagem da Bíblia, que é Pedro, apóstolo Pedro, ou São Pedro. Quando ele teve um encontro, o primeiro encontro com Jesus, ele estava pescando. E ele disse que ele tentou lá o dia todo, e não tinha pego nada. E estava já recolhendo as ruas, recolhendo as redes, lavando as redes. Aí Jesus chegou e começou a conversar com eles. E falou assim, olha, ele e os sócios dele, falou assim, joguem a rede aqui para o lado direito, aqui, logo, jogue para cá. Daí o Pedro falou assim, olha, senhor, eu não peguei nada. Sabe aquele ano que você acaba o ano e fala assim, puxa, esse ano não rendeu nada. Não, eu fiz esse negócio pensando que ia dar alguma coisa e não aconteceu coisa nenhuma. Eu já insisti tanto nisso aqui, coitado, insistindo, já estava lavando as roupas, estava indo embora já. E eles eram pescadeiros experientes, eles viviam disso. Mas ele falou assim para Jesus, sob, embaixo, e algumas traduções está sobre, ou sobre a tua ordem, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede, então. Assim, só porque o Senhor falou, porque a tua palavra, eu vou lançar a rede. E eles lançaram a rede novamente, e falou que fizeram uma grande pescaria, tão grande que precisaram chamar outros barcos que estavam ali para puxar as redes que estavam. Qual é a diferença da pescaria do Pedro, daquela pescaria que ele fez, para a pescaria anterior, já que ele era um pescador experiente? Ele fez fundamentado, baseado embaixo da palavra de Deus. Então, o que nós fizemos este ano, fizemos ano passado, e este ano de forma coletiva, nós, pode mostrar aqui, Marlon, faz favor, você consegue? Espera se você consegue, isso aí, vou tentar. Nós fizemos um folder de campanha, com o aspecto de uma Bíblia, escrito assim, minha Bíblia de Natal. E lá dentro deste folder, está lá, talvez não consigam ver, está, vou pegar aqui por baixo, está assim, sob a tua palavra lançarei a rede. Então o que nós faremos este ano, de novo, onde é que está o Marlinho? Peguei, está lá. Nós vamos fazer os nossos pedidos e vamos colocar, dificilmente vai coincidir do dia 25 de Natal, nós estarmos aqui. Colocaremos os nossos pedidos embaixo da palavra de Deus. Mas não só isso nós já fizemos o ano passado, um outro folder, mas fizemos. Nós, além disso, eu fiquei pensando e eu vi a dificuldade que eu tive de conseguir uma base. O Marlon foi um artista, ele é criativo, arrumou uma tábua. Eu não sou tão criativo quanto ele, nem pensei na tábua, na realidade, nem entendi que era tábua. Disfarçou tanto que eu não sabia que era.
é pedir para a Jaque, que foi lá e encontrou para mim uma suporte pela internet. E daí eu falei com vocês aqui, olha, quem consegue. Daí eu fiquei pensando na dificuldade que eu tive e o que vocês teriam. Aí Deus deu um jeito, nós fomos no caminho aí, e eu consegui um suporte para cada pessoa que vai dar um sentido diferente neste Natal na sua casa. O que ele vai fazer? Neste Natal, deixa eu colocar aqui. Me ajude aqui, faz favor, aqui. Abra aquela Bíblia aqui, ó. Estou com as duas mãos. Marcelo, por favor. Você que está aqui. Marcelo, aqui, ó. Coloca ele para mim, faz favor. Essa aqui está a minha Bíblia. Que estava ano passado, estava inclusive exposto ali. Olha aqui, ó. Okay? Enquanto estou aqui, passa novamente aquele vídeo, faz favor. Malaquias 1,6 fala. Olha, só pare naquela Bíblia de Natal lá, que pode ser o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Minha casa. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Aqui na igreja. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunto o Senhor dos exércitos a vocês. Quando eu pedi, para aí. Essa é a Bíblia de Natal número 1. Em cima da tábua, olha lá como é criativo ele, né? Entendeu? Em cima da tábua de cortar carne no mar, entendeu? Mas está lá. Ok, obrigado. Entendeu, gente? Então você que está nos ouvindo aí, gente, você pode ser criativo também lá. É uma para cada família. Como tem adereços que são um para cada família, cada um faz o seu lá, então você vai, e toda a família vai lá embaixo. Você pode ver, o Marlon fez ali. A primeira, acho que essa que ele tinha feito. Não sei se eu estou com a porta segunda aqui ou não. Não é a segunda dele, mas foi o fato que foi lá com o Marlon que fez. Agora o Marlon vai, junto com todos nós, levar este ano um lindo suporte para colocar sua Bíblia. Aí vocês enfeitam como quiser. Se você quiser pintar, quiser envernizar. Quem nos confeccionou lá tem alguns materiais para enfeitar. Aí, se você quiser, vai um adesivozinho dele atrás para você encontrar. Então, nós, no dia 15 de novembro, quando vai começar a campanha, você vai receber o suporte que até lá a gente providenciou e está aqui ele. Por enquanto, o que nós vamos entregar para você agora, que quiser? Eu quero convidar você, falar assim, não, este ano, para mim, o que eu estou fazendo? Jorge, o que o Jorge está fazendo? Eu quero honrar o Senhor Jesus. Eu, neste Natal, na minha casa, como eu fiz no ano passado, fazendo normalmente, eu vou honrar. Eu quero que a pessoa que entra na minha casa e veja aquela Bíblia, agora só estou eu e a Samara em casa. No ano passado era eu, Esther e a Samara, agora caiu 50% lá em casa. Mas eu e a Samara vai me ajudar. Nós vamos enfeitar essa Bíblia e quem chegar na minha casa vai perguntar, por que tem essa Bíblia tão enfeitada aí, com luzinhas? Nós vamos explicar, não, porque essa Bíblia conta a história do Senhor Jesus, daquele que nasceu há 2024 anos atrás. Natal é para comemorar o nascimento dele. Como é que eu sei quem é Jesus? Através da palavra dele. É ali que eu sei que ele é o Salvador, que ele é o Criador, que ele que é um nome que é sobre todo nome, que fala assim, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Quando eu estou em apuro, eu invoco quem? O nome de quem que você invoca quando está em apuro? Cantamos agora há pouco, Jesus. É o nome que está nessa Bíblia que me ensinou, é nos apuros que eu invoco ele. Então, eu estou colocando embaixo da Bíblia os presentes da minha família, para que eles saibam que quem deu esses presentes foi o Deus da Bíblia. Eu estou colocando aqui os meus pedidos para o ano que vem, porque é Ele que vai abençoar o resto deste ano e o ano que vem. Então, você que quer honrar o Senhor Jesus e quer fazer da sua casa uma casa missionária, porque quando entrarem lá, você vai ter uma história para contar. Se você entrasse na casa do judeu na Páscoa e vendo eles comendo pão sem fermento, eles explicam, não, é que lá atrás no Egito nós éramos escravos. Se você chegar lá na época da festa das cabanas, lá na casa do judeu, você vai encontrar uma cabana montada. Por que tem uma cabana aí? Não, porque Deus sustentou nós no deserto 40 anos. E quando você chega no tempo por que você está levando lá a tua colheita? Não é porque
É Deus que abençoa tudo que nós fazemos. Sabe, então, gente, nós temos que glorificar a Deus sempre. Como o Natal, a comemoração é do nascimento de Jesus, nós vamos enfeitar uma Bíblia e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Vamos agradecer a Deus porque um dia Ele enviou o Filho dEle para ser o nosso Salvador. Amém, Jesus? Amém? Você que quer participar comigo desta campanha da Bíblia Natal, levante, você vai levar um folder desta campanha, levante aí, você vai levar um folder, porque nós estaremos todos juntos neste ano, que o nome do Senhor Jesus seja levantado na tua casa. Olha, gente, eu faço parte aqui dos grupos missionários, o pastor Fabiano também faz, como líder, né? Tem outros que fazem parte da equipe, que é o caso do Sidney, que é responsável por uma área dos albergues, o pastor Carlinhos, que é comigo nas ruas desde o começo. Então, quando chega aqui agora no final do ano, quando chega uma época do ano aqui, nós nos reunimos, todos os grupos de missões. Aqui quem lida com albergues, quem lida com população de rua, com presidiário, com criança, com imigrantes, que é o caso do pastor Fabiano, do Vida Nova, nós nos reunimos aqui e levantamos, tem um tempo nosso de ministração, e nós saímos aqui com uma faixa com o nome de Jesus, demonstrando que nós vamos levantamos o nome de Jesus, demonstrando que nós vamos levar Jesus para as nações. Eu quero que a sua casa, eu quero que você levante o nome de Jesus na sua casa. Que a sua casa seja uma casa evangelística, uma casa que propague o nome de Jesus, que valorize a palavra de Deus, que honre a palavra de Deus. Então, todos aqueles que entraram que a tua casa seja uma casa que abençoe outras pessoas. Eu não tenho visto agora, nesses últimos tempos, mas eu me lembro que quando eu trabalhava no culto de libertação, comecei lá uns 26 anos atrás, eu me lembro que uma das épocas de maiores depressão, de uma síndrome de depressão, era a época de Natal. Devia ser uma época alegre, não é verdade? Contente. Mas é uma época que muitas pessoas não querem nem lembrar e se deprimem. Muitas, centenas, milhares. Uma época que me lembro que havia um índice altíssimo de suicídio. Sabe por quê? Porque nós temos tirado a esperança das pessoas. Não temos colocado nós como cristãos, nem quem não conhece, quem não tem oportunidade de ver, porque desperdiçamos a oportunidade de dizer que esta época é uma época em que as nossas esperanças têm que ser renovadas, porque Jesus veio ao mundo. Nós não estamos mais sozinhos. Que na sua casa seja uma casa que levante a palavra de Deus. Que aqueles que entrarem na tua casa, entendam que aconteça o que acontecer, que ainda que você passe pelo deserto, Deus vai te sustentar. Que quem entrar na tua casa saiba que é o Deus dessa Bíblia que tem guardado a tua casa e protegido a tua família. Que aqueles que entrarem na tua casa saibam que é o Senhor que te sustenta. Ele é a tua provisão, Ele é a tua garantia. Que a tua casa, que você seja uma atalaia, um anunciador da palavra de Deus. E você vai aproveitar este Natal para fazer isso em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então, você que pegou o seu folder aí, vamos fazer, eu quero que você faça como nós fazemos em nossas campanhas aqui, os grupos missionários. Se você não tem uma Bíblia aí, você vai levantar aqui, representando a palavra de Deus. Então, levanta em pé, todos vocês que pegaram um folder. Aqui dentro está onde você pode colocar os seus pedidos. Levante representando que a tua casa está levantando a palavra de Deus. Que você e a tua casa sejam guardados por essa palavra em nome de Jesus. Diga assim: meu Deus, eu levanto este folder, que ele represente eu e minha casa
levantando a tua palavra. O Senhor diz na tua palavra: se Ele é o nosso Senhor e nosso Pai, onde está o temor e onde está a honra? Diga: neste ano eu vou te honrar, levantando a tua palavra num lugar de destaque, na minha casa, no meu trabalho. Aqueles que entrarem na minha casa vão saber que eu te honro, que eu sou grato ao Senhor por ter vindo ao mundo e entregue a tua vida em meu lugar. Muito obrigado, Jesus, pela proteção, pela provisão, por ter cuidado de mim e da minha família, mesmo no deserto, na dificuldade. Amém, Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, gente, porque Ele merece. Ele merece. Só Ele merece.